Hoje a gente vai contar a história de um dos maiores, se não o maior, império contínuo que o mundo já viu. É uma história impressionante sobre como um povo nômade, vindo das estepes da Ásia, conseguiu construir um poder gigantesco e depois viu tudo se fragmentar. Uma verdadeira jornada épica de ascensão e queda. A nossa análise vai ter 5 partes. Primeiro, vamos entender as origens, a bagunça que era aquilo antes de tudo. Depois, a gente acompanha a conquista avassaladora do mundo. Em seguida, vamos dar uma olhada na chamada paz mongólica. Aí, vemos como o império começou a ruir por dentro e, por fim, qual foi o legado que eles deixaram para nós. Vamos lá. Bom, para a gente entender o Império Mongol, a gente precisa voltar no tempo e ver de onde ele surgiu. Estamos falando do Planalto Mongol, lá no século XII. E olha, era um lugar que era tudo menos pacífico. Pensem num cenário de guerra constante. Tribos como os Merquites, Naimanos, Tártaros, viviam em pé de guerra umas com as outras, disputando território e poder. E para piorar, a dinastia Jin, que ficava mais ao sul na China, botava lenha nessa fogueira. Sabe aquela velha tática de dividir para conquistar? Era exatamente isso. Mantinham as tribos brigando entre si para que elas nunca se tornassem uma ameaça real. Só que no meio desse caos todo, surge um cara chamado Temujin. E em pouquíssimos anos ele faz o que parecia impossível. Um a um, ele derrota todos os seus rivais e une as tribos sobre uma única liderança. Em 1206, ele é aclamado como Genghis Khan, o governante de todos. Ali nascia o Império Mongol, e o mundo estava prestes a sentir o impacto. Com a casa em ordem, Gengis Khan e quem veio depois dele miraram para fora. E o que se seguiu foi simplesmente uma das maiores e mais rápidas expansões militares de toda a história da humanidade. Olha só, em 1206, o ano da fundação, o império já era enorme. 4 milhões de quilômetros quadrados. Já é um começo e tanto, né? Mas aquilo era só o aquecimento. Quando Gengis Khan morreu, em 1227, o império tinha mais do que triplicado de tamanho. Uma expansão absurda, que ia do Oceano Pacífico até o Mar Cáspio. E não parou por aí não. No auge, lá por 1309, o tamanho era de 24 milhões de quilômetros quadrados. Gente, isso é quase um continente inteiro sob o mesmo comando. É difícil até de imaginar. Para a gente ter uma noção melhor, pega o famoso Império Romano. No seu pico, caberiam quase 5 impérios romanos dentro do Império Mongol. Ele só perde em área total para o Império Britânico. Mas até hoje ninguém superou os mongóis como o maior império de terras contínuas. Ou seja, tudo ligadinho. Um território só. Tá, mas como eles conseguiram essa proeza? O segredo era uma máquina de guerra super eficiente. O exército era todo organizado em unidades de 10. Promoção era por mérito, não por ser filho de alguém. Eles usavam terror como arma. Se uma cidade resistia, ela era varrida do mapa, o que fazia as outras pensarem 2 vezes. E o principal, a mobilidade deles era surreal. Cada guerreiro tinha vários cavalos, então eles se moviam numa velocidade assustadora. Agora vamos sair um pouco da guerra, porque a história é mais complexa. Depois da brutalidade da conquista, veio um período de relativa calma e estabilidade, que ficou conhecido como a Pax Mongólica ou a Paz Mongólica. Por mais ou menos um século, esse território imenso viveu sob uma única lei. Isso criou a maior zona de livre comércio da história. A famosa Rota da Seda, antes super perigosa, se tornou segura. Mercadorias, invenções e ideias começaram a fluir como nunca antes. E para conectar tudo isso, eles tinham o Yan, um sistema de correios a cavalo tão eficiente que parecia coisa do futuro. Parece ótimo, né? Mas essa paz, bom, ela foi construída sobre rios de sangue. Esse relato aí é de um enviado do Papa que passou pela cidade de Kiev logo depois da invasão mongol. É o outro lado da moeda. A paz mongólica existia sim, mas era uma paz imposta pelo medo. O preço para quem resistia era a aniquilação total. Sabe aquele ditado, quanto maior a altura, maior a queda? Pois é. A mesma força que fez o império crescer tanto também carregava a semente da sua própria destruição. Conquistar foi uma coisa. Agora, governar aquele território gigantesco e diverso era outra história. E o império começou a rachar por dentro. E aí fica a pergunta, né? Como um colosso desses desmorona? A resposta é que ele não foi derrubado por um inimigo de fora. O império implodiu. A queda veio de dentro, de uma crise de identidade e de briga pelo poder entre os próprios herdeiros de Gengis Khan. O centro da briga era sobre a alma do império, o que ele deveria ser.
De um lado tinha a turma do Kublai Khan, que queria um império mais urbano, com burocracia, administração, um modelo parecido com o da China. Do outro tinha a galera mais tradicionalista, que defendia que eles tinham que se manter fiéis às suas raízes nômades. Essa divisão de ideias, claro, acabou em guerra civil. E aqui a gente viu o império se quebrando em pedaços. A guerra civil foi o estopim. Quando Kublai Khan morreu, o sonho de um império unido já era. Ele se dividiu em 4 grandes partes: a dinastia Yuan na China, a Horda Dourada na Rússia, o Kanato de Chagatai na Ásia Central e o Ilkhanato na Pérsia. Cada um seguiu seu próprio rumo. Então, o que sobrou disso tudo? O Império Mongol pode até ter durado pouco tempo, mas o seu legado? Esse é super complexo, cheio de contradições e, com certeza, muito duradouro. Vamos botar na balança. De um lado, eles conectaram o mundo de um jeito nunca visto, foram ótimos para o comércio e até tolerantes com outras religiões. Do outro lado, a conquista foi extremamente violenta e destruidora. E tem mais, as mesmas rotas comerciais que levavam seda e especiarias podem ter ajudado a espalhar a peste negra. A queda deles também abriu caminho para o surgimento de novas potências, como a Rússia. E essa é a grande questão que fica no ar. Quem foram os mongóis, afinal? Conquistadores sanguinários que destruíram tudo pelo caminho? Ou foram eles que, sem querer, deram o pontapé inicial para o mundo globalizado que a gente conhece hoje? A história deles não tem resposta fácil. Eles foram as duas coisas ao mesmo tempo, destruidores e unificadores. E é esse paradoxo que torna essa história tão incrível e tão importante até hoje.